Queridos alunos, boa tarde. A nossa segunda aula de hoje, língua portuguesa. Para a aula de língua portuguesa, ainda continuando em conjunções, né? Nós vamos aqui responder algumas questões que eu fiz para vocês no formulário. Então, pegando aí o formulário de vocês, acompanhem comigo. Temos aí, gente, presta atenção. Você precisa colocar o seu nome? Precisa. A data é do preenchimento da atividade. Aconteceu de gente querendo colocar a data de aniversário e ele não aceitou. Não vai aceitar. Ele precisa ser o ano de 2020, então ele não aceita mesmo, tá? Então vamos aqui. Primeira questão. Complete as frases usando as conjunções abaixo que estabelecem uma correta relação de sentido. Já falamos que conjunção é que liga uma oração à outra. Se liga, faz essa função de ligação, precisa dar sentido. Então não é qualquer palavra. Vou escolher essa aqui e vou colocar lá aleatório. Não, você leia e vai testando cada uma das palavrinhas. Assim, olha, presta atenção. Correu demais, caiu. Correu demais, por isso caiu. Correu demais, todavia caiu. Correu demais, porque caiu. Não, ele caiu porque correu. Então ele não correu porque caiu. Não. Correu demais, entretanto caiu. Não. Então você vai ver qual dessas que dá certo e vai colocar no espaço. Vai marcar, né? Aqui é só a marcação. Você vai escolher as opções. E aí você vai clicar na opção que melhor se encaixa no espaço que está em aberto. Vamos para a segunda? Dormiu mal. Os sonhos não o deixou em paz. As opções, entretanto. Dormiu mal, entretanto o sonho. Dormiu mais porque o sonho. Dormiu mal, logo os sonhos. Dormiu mal, por isso o sonho. É assim? Você vai entender exatamente qual está aqui. Todo mundo já conseguiu entender o que é para fazer? Então vamos agora ler diferente. Então tá assim. A matéria parece, a alma é imortal. A matéria parece, logo, é, e, né, e, porque, portanto. Então uma dessas opções de conjunção precisa encaixar aqui perfeitamente. Número 4, leu o livro, é capaz de descrever as personagens com detalhe. Leu o livro, pois. Leu o livro, que. Leu o livro, mas. Leu o livro logo. Vamos ver? Número 5, não compareceu à reunião. Tratou logo de enviar as devidas justificativas. Não apareceu à reunião por isso, não apareceu à reunião entretanto, não apareceu à reunião logo, não apareceu à reunião por quê? E aí você completa, tratou logo de enviar as devidas justificativas. Quando você colocar a conjunção aqui, você lê a frase inteira, igual eu fiz nos primeiros para você. Segunda atividade. Reescreva as frases abaixo, substituindo as conjunções destacadas por aspas. Por que eu pus esse aspas aí? Porque no formulário ele não deixa você colocar em negrito, ele não deixa você sublinhar, ele não deixa você fazer nada disso. Você pode escrever com isso. Quando você passa para o formulário, isso desaparece. Então, eu coloquei as aspas, porque as aspas ele deixa. Então, como nós estamos aprendendo, né? Cada dia eu descubro uma coisa. E agora eu descobri que aspas ele deixa. Então, as palavras serão destacadas por aspas. Então, por duas outras conjunções, de forma que mantenha o sentido da frase. Então, você vai aqui, olha, tá assim, ó. Você poderá trocar por uma das conjunções listadas no esquema de estudo da segunda-feira. Na segunda-feira eu não coloquei para você lá um gráfico inteirinho com conjunções?
Coloquei, você tem muita opção ali. Do dia 9/11, coloquei até isso aqui, ou da aula da segunda semana do PET 6. Na segunda semana do PET 6 tem só um pouquinho. Ah, mas eu não consegui abrir, aí eu não fiz porque eu não consegui achar. Tem uma outra opção. Mas a preferência é que você use o gráfico que eu coloquei no seu esquema de estudo da segunda-feira. Tá lá no seu esqueminha de estudo, tá? Então, naquele esqueminha de estudo, como tem muitas opções, tem simples e compostas, você pode usar aqui, tá? Ó, lutou bastante, mas não venceu. Você vai trocar o mas por outra conjunção. Quantas vezes, professora? 2 vezes. Quantas vezes você vai escrever a frase? 2 vezes. Ok? Letra B. Ele dormiu tarde, logo não acordou cedo. Também 2 conjunções. Não sabia montar, nem gostava de cavalos. Letra C. Não chore, que seu pai virá buscá-lo. Então, se você chorar, né? Façam. Espere um pouco, porque não há lugar. Então você vai trocar o porquê por uma conjunção que continue tendo sentido a frase. Façam silêncio, pois o neném está dormindo. Letra G. Não estudei, portanto, não devo passar. Número 3. Transcreva. Eu tô rindo que eu coloquei essa resposta aqui, eu vou tirar ela daqui. Transcreva do texto abaixo as expressões que fazem o ligamento, conjunção, das frases e orações, ou seja, que contribuem para a coesão textual. Deixa eu falar uma coisa. Essa atividade aqui é uma atividade bem parecida com a do PET e que algumas pessoas deixaram sem fazer. Era um texto mandando você marcar as conjunções e você não marcou. Ah, professora, eu marquei. Alguns marcaram, mas a maioria não marcou. E eu tirei foto do texto e fui devolvendo para todos que não marcaram, tá? Então, tá aqui. Então, essa atividade número 3, você vai transcrever aqui, ó. Lá no seu PET, era só para você marcar. Aqui você tem que transcrever, ele não deixa marcar. O formulário não deixa você marcar. Pelo menos eu não descobri ainda como marcar, né? Porque se eu tivesse descobrido, eu ensinaria para vocês e a gente apenas marcaria. Mas aqui você vai pegar o texto, vai ler o texto, que é isso que eu vou ler com você agora. Nós vamos ler o texto e você vai pegar esse texto que você vai ler e vai marcar as palavras que são conjunções. Vamos lá? Para finalizar, quero deixar claro que o uso de drogas não só no Brasil, mas em todo o mundo está virando uma epidemia sem controle, né? Vai passar para a pandemia daqui a pouco, né? Infelizmente. Aliás, já virou uma doença degenerativa que está sufocando e debilitando, de certa forma, o organismo social. Organismo social está entre aspas, aqui que ele fala assim, os segmentos da sociedade, todo mundo usando droga, infelizmente, em que vivemos. Em outras palavras, as autoridades devem e podem investir mais em políticas públicas e campanhas educativas voltadas ao combate tanto do tráfico como do uso de drogas, sobretudo em locais públicos. Afinal, os donos do poder, deixa eu descer aqui, os donos do poder também são seres humanos que, consequentemente,
fazem parte deste organismo social que, como uma loja preciosa, devemos zelá-lo e protegê-lo. Protegê-lo quem? O organismo social, tá? Por isso que está no masculino. Pois é usufruto de todos. Aquilo que é público é de todos, inclusive das novas gerações. Acredito que, em primeiro plano, deve-se investir principalmente em educação, que é o combustível que move todo e qualquer país, estado ou cidade. Então, esse é o texto, tá aqui de onde ele foi tirado. Então, esse é o texto que você vai usar para retirar dele as conjunções e escrever aqui abaixo. Tá? Tem um espaço para você responder. E a atividade de português da aula de hoje é só. Tá? Então, fiquem em paz, faça suas atividades e até a nossa próxima aula. Português agora, só na terceira semana, né? Então, tchauzinho para você. Tudo de bom. Tá? E até a nossa próxima aula.